Olá, eu sou o Sérgio. E eu sou a Susana. Bem-vindos a mais um episódio da Sala Azul. Hoje, felizmente, temos dois filmes que gostamos. Sim. Isto tem andado fraco, não é? Tem andado um bocadinho fraquinho. Temos andado a ver. Fizemos episódio do Materialistas que... Tu enfim, ficaste traumatizado. Tu ainda hoje, tu ainda acordas à meia da noite com Com suores. suores e a gritar porque ficaste absolutamente traumatizado. Mas não é por causa do filme em si, é porque a certa altura a Dakota Johnson no filme faz um reparo ao Pedro Pascal a dizer que ela também investiu nela mesmo. Portanto, que aponta para o nariz, como quem diz, também fiz a operação para o nariz. Sim. E depois aponta para as maminhas, como quem diz, também fiz uma operação às maminhas. Sim. E eu, pronto, não é meu costume, mas disse, investiste pouco. E houve um silêncio na sala sepulcral que só foi cortado porque tu te riste. Claro. E eu, por um lado, fiquei feliz, né? Porque continuas a rir das minhas piadas. Sim. Mas por outro, fiquei um bocado tenso Porque ninguém percebeu. ou não perceberam, ou então acharam, vem para este porco machista, vem para estes filmes dizer estas piadolas como este machista, este homem branco Homem de meia branco idade. de meia idade, sim. E então senti-me um bocado posto de parte. Sentiste mal. Senti-me mal. E é com esses suores frios e é por causa disso que eu tenho tido pesadelos. Eu pensei que era por causa do filme mesmo, Não, mas isso se é já- por causa disso, ok, então Esse já nem quer está saber. tudo bem. Então, mas hoje vamos falar do quê, afinal? Hoje vamos falar do 28 anos depois, do Alex Garland e do Danny Boyle, Sim? e de um filme que nos surpreendeu que foi o Friendship, Friendship. com... O Tim Robinson, que é aquele mecido que vocês conhecem daquela série de comédia de sketches do Sim. I Think You Should Leave, que nós começámos a ver, gostámos de um sketch e depois não voltámos à série porque não estávamos a gostar daquele tipo de humor, Não, mas aparentemente o papel do protagonista foi escrito para o Tim Robinson Sim. e ele é a pessoa indicada para desempenhar aquela pessoa socialmente inadaptada, não é? E é também com o Paul Rudd, que será o bromance deste filme. E pronto, e depois é zombies, não é? Obviamente. Mas antes disso, como tu estavas a dizer, vamos começar com o nosso bloco noticioso. E a Sim. primeira notícia que eu quero referir é de que o Steven Spielberg acabou de filmar agora um filme também com extraterrestres. Já está tudo muito no segredo dos deuses. Pensa-se que será um regresso àquelas épocas do ET e do Encontros Imediatos do Terceiro Grau. Não se sabe ainda sequer o nome do filme. Dizem que será o The Dish ou... Qual é que é? O Disclosure, que são termos sempre de disco, pronto, que é o disco, né? Disco voador. Que há de ser, são sem termos relacionados com os ETs e com os OVNIs e não sei. O Steven Spielberg tem andado um bocado desanimado, né? Os Fabelmans eu não senti a mesma emoção que tu sentiste, por exemplo, ao vermos. Aquele Sim, do Ready mas, Player One, tinha lido o livro, que é um bocado infantil-juvenil. Mas o Fabelmans, por exemplo, é um filme eu gostei de ver, mas não é algo que eu queira rever. Não é um filme que me pus para estar sempre a Tu revê-lo. também só viste o ET há 2 anos ou para aí, né? Mas isso foi por teimosia, isso foi de propósito. Exato. Tive-te arrastar da cama Sim. e amarrar. E amarrar, não é? Como qualquer... Tens de meter aí o link para as pessoas verem, para quem nos chega há menos tempo, as coisas que nós fazíamos, Exato, não é? não foi cancelado com a piada do investiste pouco, pode ser que agora seja cancelado, não é? Como a cena de violência doméstica. Exato. E basicamente é isso. É isso. É sempre Steven Spielberg, né? Portanto, mau não há de ser. É capaz de ser interessante o suficiente para ires ver num grande ecrã. Certo. E é para levar o pai, a mãe, a tia. O canário, Sim, o periquito, a gata, para ver essa malta. Já, quer dizer, já sabes que vai ter aqueles momentozinhos quentes de família e Sim. de amizade. Mas pronto, se calhar é fixe para levar o puto, não é? Dar-lhe o primeiro contacto com extraterrestres, já que ainda não conseguimos... Ele está difícil. Eu não sei, o cinema Xunga já aos poucos vai-nos dando conselhos de como Sim. pôr os filhos a ver filmes, porque ele já tem mais Mais essa experiência. experiência do que nós. E de facto é um desafio grande, porque nós tentámos pôr o nosso a ver o Senhor dos Anéis, que eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Eu gosto mais ou menos. Eu gosto bastante. Como qualquer pessoa normal. Isso é discutível. Se tivesses visto os Mas 3 filmes ele- em bancos de madeira de 3 horas sentados, saísses do cinema com dores de costas, Mas e se isso ainda por cima foi- no terceiro tivesses, antes de entrar para a sessão, entornado uma garrafa de 7-Up nas calças de ganga e passaste o filme todo com as calças de ganga empapadas, também não ias associar boas memórias ao filme, não é? Mas eu não faço isso a mim E própria. depois tem aqueles pesudos. O que é que
que eu ia fazer isso Tem a aqueles mim própria. pesudos peludos, não é? Não, mas estou a gozar, Sim. realmente. Acho que também é um bom épico, ou é um bom primeiro épico para apresentar uma criança, não é? É porque ele ainda por cima anda a jogar muito Minecraft e nós queremos dizer, olha, há coisas que tu vês em jogos e noutras coisas que vêm muito beber esta história. E eu acho que ele está com medo dos Nazgûl. Ele diz que não, não é? Mas ele está com medo, porque é sempre quando eles aparecem que ele começa a desviar, a olhar e a fingir que está a fazer Olha outra aquela coisa no teto, E a olha. dizer que está super aborrecido. Tu estás com Não medo, sei. podes dizer que estás com medo. Não, eu não tenho medo. Assim, coitado, ele também não sabe a duração daquilo. Não é desta, se calhar temos de esperar mais um aninho. Sim. Porque senão ele começa a odiar e depois já não quer ver. Portanto, se calhar experimentamos Sim. aqui com o Steven Spielberg, até porque conseguimos ver o Ready Player One com o miúdo, Sim. também como se parte, é Sim, muito nos focado naquela jogos. parte nos jogos e como ele está todo vidrado nisso tudo, Minecraft, e ele até acabou Sim. por achar alguma piada. Pode ser que este agora Temos com os esperança. extraterrestres resulte. Então e tu? Achas que o Highlander não ia gostar? É porque vem agora Os aí, imortais. vem um remake Parece do que sim. mesmo realizador agora dos John Wick. Não sei se vai ser um Highlander versão John Wick. Se calhar as cenas de luta vão ser interessantes. Sim, se calhar, não é? Vamos ter o Henry Cavill, não é? O Sim. ex-super-homem, vamos ter o Russell Russell Crowe. o exorcista bêbado. Portanto, Por que não? eu acho- Por que não? eu- Tu achas que vai ser um flop? Eu ainda Eu- não vi nada. flop nas bilheteiras. Eu acho que não há assim uma grande vontade por Como não? por um regresso aos imortais, Porquê que aos dizes isso? Highlander. Não, eu acho que esta juventude que agora vai ao Mas não é cinema. para a juventude, é para nós. Eu não. Pois, mas o problema é que isso contribui para aquilo Ok. que eu acho que é um flop, que é para nós, esta geração, a nossa geração dos 30 e tais, 40, não vai assim muito ao cinema. Não é? E a não ser que Mas se aquilo calhar para ver isto até vai. não. E depois tem o Henry Cavill, as miúdas gostam todas de o ver e ele certeza que vai aparecer sem t-shirt. Certeza. É garantido. Não há. Então quando ele Já levar está no contrato. com uma espada no peito e morrer, não é? Porque ele depois tem que morrer para renascer. Como é que é? Olha, já nem sei como é que funciona o lore. Como é que eles... Teremos de Como é que eles rever, que eu percebem que também são já imortais? não. Porque não envelhecem e não morrem. Sim, está bem, mas não tem que haver uma morte antes? Se calhar não tem. Eu estou a pensar em extraterrestres, não é? Porque, por causa do segundo, mas... Como é que eles sabem inicialmente que são, não é? O que é que Pois. aconteceu? Já não me Pois, recordo, é já isso. vimos há muito tempo. Eles ficam a descobrir que são imortais porque recuperam de feridas que são mortais. É isso. Sim, é isso, sim, é sim, isso. sim. Pá, temos que rever. Pá, não Não vai temos. ter de certeza uma banda sonora tão épica. Não vai ter os rainha. Não. Não. Enfim, eu com o preço que estão a pôr para a produção daquilo de 165 milhões, Estás a achar demais? estou a achar demais, não sei. Eu acho, eu não tenho nada contra. Eu sempre gostei do universo dos imortais e é como tu dizes, gostei daquele do Christopher Lambert, ou Lambert, se bem que o segundo ponto fez estragar tudo o que o primeiro fez. Gostava da série, né, que tinhas era o Duncan MacLeod from the Clan MacLeod? Duncan MacLeod. Ou era como é que se chamava o primo da série? Não é? Já não me Já, lembro. não, já vi há tanto falámos tempo, mas disto? tenho tão boas memórias. Pá, tenho tão boas memórias do filme. Era uma coisa que dava tanto e nós acarinhávamos. Connor MacLeod da Connor. série e o Duncan MacLeod. Connor MacLeod dos filmes e o Duncan MacLeod da Ai, série. caraças. Estamos enferrujados. Lá está, já se passaram mais de 20 anos, né? Desde que isso dava para aí na SIC, a hora a seguir ao 20 anos, se jornal calhar ou estás a qualquer ser coisa muito assim do género. simpático. Mas ainda me lembro de alguns pormenores, tipo dos The Watchers, que eram aqueles gajos que só observavam, né? aquela comunidade de observadores que não interferiam, mas depois que havia um que já era muito amigo do Duncan MacLeod. É ONU. Pois não sei, chamavam-se mesmo os observadores, The Watchers. Sim. Não sei se vão buscar algum desse lore, se vão buscar o lore do segundo filme, que os afinal os imortais são extraterrestres. Já não te lembras, né? Pois é. Já não me lembro mesmo nada. Pois, Só me pois é. lembro ele com a sainha ali pelos Era o montes, primeiro, montes e vales, depois ela morre e ele vai sempre Queres ver acender o a galinha. Henry Cavill de sainha e de tronco nu, né? Não, também não faz o meu género. Ele e o Pedro Pascal, eu percebo Pedro Pascal. porque que pá, ainda agora saiu é a capa para aí da Vanity Fair, ou lá o que é. Tanto um como o outro, toda a gente gosta dele. Eu percebo o fascínio, mas a mim Sim, tu não gostas me é dos dizem feios, nada. não é? Os feios, quem é que disse isso? Não sei, estou eu a dizer. Não sejas assim, não é nada disso.
Tenho o meu Enfim, gosto, tenho o meu gosto. tens um Não, gosto não, não, muito tenho, peculiar. não tenho que estar a gostar da mesma coisa que as outras pessoas. Claro que não. Então, contra mim falo, não Dos é? feios. E por último, a última coisa que eu queria frisar era que o New York Times está a publicar uma lista daquilo que eles acham que são os melhores filmes, os 100 melhores filmes do século XXI. E houve aqui uma coisa que me chamou a atenção pela negativa, Sim. que foi o lugar 95 e 96. Portanto, em 95 temos a Pior Pessoa do Mundo, filme do qual falámos no Sim. episódio anterior, com a Sofia. E em 96 temos o Black Panther. Como é se que o fossem Black... comparáveis. Como é que o Black Panther está no top 100 de filmes, de melhores filmes do século XXI, não é? Tens logo a seguir o Gravity do Alfonso Cuarón. Há muita gente que não gosta, há muita gente que gosta. Enfim, bem, mas deixa-me feliz de ter ali o Superbad E tem no o... 100º lugar. Exato, e tem o The Florida Project do Sean Baker. Está em número 74. Ok. Há aqui coisas que muito recentes. Sim. Tens, por exemplo, aqui o Tar, no lugar 67. Até agora, nestas últimas 2 semanas, só publicaram do 61 ao 100, portanto ainda não publicaram o top 50. Quais serão os primeiros lugares? Pois, não sei, mas espero que seja diferente do que está no IMDb, não é? Qual é o Porque- interesse de mais uma lista destas? Já existem 500 milhões de listas. Pá, mas não acho mal, porque acabas por, supostamente, pelo menos acho eu que a intenção é também expor filmes bons que não são assim tão conhecidos do público, apesar de tu olhares aqui para esta lista e tu vês para aí 3 ou 4 filmes já do Nolan, dos Coen. Sim, tem um momento. Enfim, olha, lá está, a Irmandade do Anel está em 87. Acho que também era capaz de poder estar um bocadinho lá mais para cima. E em 86 está o quê? O Past Lives. Portanto, tu vais-me dizer, tu concordas que o Past Lives é um filme melhor que a Irmandade do Anel? Nunca. Pois, mas parece que o New York Times e toda a gente que está a contribuir para a lista Sim, nunca. acha que sim. Eu não sei, epá, por favor, a sério. Isso nunca seria uma lista feita por nós. Não. Sim. Então, mas vá, não vais ficar já a olhar para os telemóveis Não, e ser mas- só lá mais para o fim. Exato. Podem tentar, não vão conseguir ver isto no New York Times porque vão-vos obrigar a fazer uma assinatura para lerem a lista que eles estão a publicar. Tiraste isto aqui do Reddit. Tirei isto de outro sítio qualquer. Não sei se foi do Reddit. Não, foi num site qualquer que está a fazer copy-paste. Enfim, basicamente é isso que temos para hoje. Aliás, De notícias. de notícias, vamos aqui ficar com imagens do primeiro filme de que vos vamos falar, que é este tal Friendship, que foi uma comédia negra Sim. que nos surpreendeu muito pela positiva. Até já. Please don't go out with this fucking dumb clown tonight. You and I will go see this new Marvel. People are saying it's actually nuts. It's driving people crazy. It's nacho time. Never underestimate the nacho. Yummy. Oh, good work. Mwah. Delicious, huh? Anyway, I gotta go. But I love you. Have See you later. fun. Thank you. You guys kiss each other on the lips? Friendship, não sei se foi traduzido como Amizade para português, um filme que, segundo o IMDb, diz que é de 2024, não sei onde é que isto estreou. Que Nem é uma... sei como é que nós fomos ter este filme. Foi por acaso começámos a ver. Não. Cruzámos-nos com o póster e como o Tim Robinson tem sempre esta cara de alguém que se quer adaptar à força, Sim, se o Tim Robinson. experimentámos. Nós vimos essa série que tu falaste há bocado e vimos aquele primeiro sketch que gostámos, que é o gajo a tentar abrir uma porta, mas força a porta para o lado errado, e esse era um sketch Isso é muito hilariante. hilariante. Não, também há para este lado. É hilariante. Só que tudo o resto já não conseguimos. Pois. Há qualquer coisa no humor dele que não faz. Não fez assim o clique, não é? Não faz sentido mesmo para não fazer sentido, mas que a nós não nos puxou. Agora, quando começámos a ver este filme, pareceu-me que ele era a pessoa perfeita para Yeah. desempenhar esta pessoa. E é o realizador, que é o Andrew DeYoung, que é um desconhecido do público em geral, que apesar de tudo já trabalha com o Tim Robinson para aí desde 2018, diz que escreveu este papel especificamente para o Tim Robinson. Epá, e por isso é que aquilo Sim. assenta-lhe que nem uma luva. E o que é o filme? O filme gira à volta do Tim Robinson, da personagem dele, que é um gajo que trabalha para uma empresa que cria aplicações ou cria formas de criar adição nas aplicações de telemóvel, cuja mulher está a recuperar de um cancro, Sim. que não se sente inserido no seu seio familiar, portanto, quer a mulher, quer o filho. A mulher e o filho têm uma relação mais forte entre eles do que qualquer um deles
com ele. Sim, ele não se adapta a lado nenhum, ele não se adapta nem ao trabalho, apesar dele ter, dá para perceber que ele até tem pode não ser um trabalho se calhar muito interessante, mas tem um trabalho que deve ser bem pago, tem Sim, qualificado, extremamente qualificado, não é? Ele tem um bom posto, tem um escritório, tem uma sala só para ele, que tu depois acabas por perceber, ele se calhar tem a sala só para ele porque ninguém está para o aturar, não é? Exato. Por isso é que lhe dão uma sala só para ele, onde ele pode almoçar e fazer tudo o que lhe apetece. Mas isto é desconfortável. É tal como a série que nós vamos falar a seguir do Rehearsal. Sim. É um filme desconfortável e ele eventualmente depois acaba por conhecer o Paul Rudd, que é o seu vizinho, que é uma espécie de mini celebridade. O gajo apresenta o tempo no telejornal. É o meteorologista, exato, da noite. E fica fascinado com ele. Porquê? Porque ele é um gajo que não é casado como ele, tem uma namorada, tem uma banda tipo punk rock, toca guitarra, tem assim mais amigos e parece um gajo muito cool porque compra umas coisas estranhas na internet e ele fica de tal modo apaixonado quase, enamorado por ele e começam os dois a passar tempo juntos, começam a fazer umas pequenas aventuras, começam a explorar coisas. Só que este gajo, ele quer tanto inserir-se que no dia em que ele se junta aos outros amigos do Paul Rudd, aquilo corre mal e de repente tudo desaba. Exatamente. Portanto, ele sofre daquele mal que se calhar muita gente também sofre na vida real, que é como é que eu faço amigos novos aos 40, a partir dos 40, né? Como é que tu vais conhecer pessoas novas? Eu percebo, mas é que ele nem em casa com a família, como tu disseste, ele tinha intimidade, portanto isto já devia de ser um problema desde sempre. Pá, mas é uma pessoa que parece que sofre ali também de autoaversão, que sabe que as coisas à volta deles estão a ruir, mas prefere não abordá-las, porque senão as coisas acabam mesmo por cair, por desabar, e entregam-lhe uma encomenda por engano na casa dele, que era para ter sido entregue na casa do Paul Rudd. A mulher diz, porque é que não vais lá entregar isso à casa de vizinha, até pode ser que faças um amigo novo. É até um incentivo. E ele, pronto, está completamente incrédulo que isso iria acontecer, até que o Paul Rudd o recebe de braços abertos e trocam piadas, e ele, como tu dizes, fica completamente fascinado, apaixonado e namorado. E depois tem aquela tendência de manter aquela amizade que lhe dá algum calorzinho cá dentro, só que à força, não é? Tenta forçar-se quando já está a ser desagradável. Sim. É aquelas pessoas que tu já te cruzaste de certeza na vida real, aquelas pessoas com quem estás a ter uma conversa por simpatia, mas depois a outra pessoa não sabe que tu já estás a dar sinais sociais que eu já não estou interessado nesta conversa, eu já estou a olhar para o meu ecrã, até claro, eu não quero continuar esta conversa. E outra pessoa não se cala, portanto continua. E ele é todo cheio destes tiques, e é isto que acaba por tornar isto hilariante. Não é um filme de piadas, não é? Não, é de situações, é aquela situação por todos nós, como tu dizes, já conhecemos aquela pessoa e depois ele está em constante negação. Uhum. E depois tem aquela expressão que acho que só ele é que consegue fazer. Ele tem logo, o filme começa logo a abrir. Exato. O filme começa com eles estão ali num círculo de terapia com várias pessoas e tu percebes logo que é ele e a mulher. É terapia porque é de quem está a recuperar de malta quem está a recuperar de câncer. E ela está a explicar e ela começa a dizer que há já bastante tempo não consegue ter um orgasmo. Com ele ao lado. E ela depois está a ter aquele discurso de uma forma tão natural, tão à vontade, como se a pessoa que estivesse ao lado dela não fosse o marido, que devia ser a primeira pessoa que ela veio de falar sobre aquilo. E foi logo aí que isto nos conquistou, porque as expressões dele ela está a dizer que não tem um orgasmo e depois ele faz, os meus orgasmos continuam normais como sempre. E depois ele tem a necessidade de dizer isso como se quisesse fazer ali um one-upper. É a tua mulher, está a recuperar de câncer, ela acabou a dizer à frente destas pessoas todas, tu não lhe dás orgasmos. Exato. E agora eu queria dizer, isto é um bocado deslocado da realidade, mas afinal não é. Achas que é deslocado da realidade? Eu acho que não. Não, porque nós agora este fim de semana... tivemos orgasmos. Também, mas... Mas não é isso que eu quero dizer. Tem calma. Diz. A mulher do Eduardo Madeira agora tem um podcast novo na RFM com mais do Eduardo Madeira, é a Joana, eu não me lembro do último nome dela. Ela e elas devem ir foram para o terceiro episódio. E eu agora não percebi muito bem se isto é uma manobra publicitária, né? Que ela revelou no podcast que o Eduardo Madeira não lhe dá orgasmos. E que ela até vai assim, por mais que eu lhe explique, ele não consegue.
E tu ficas a pensar, epá, se calhar estar a dizer estas coisas assim publicamente, só faltava o Eduardo Madeira aparecer lá atrás, tipo, mas eu consigo ter orgasmos na boa. Do outro lado do lado da porta, com os fones, a ouvir a emissão. Qual o problema? E naquela luz, a fazer uma cara de, o que é que se passa aqui? Portanto, isto é uma cena que afinal não é assim tão descabida e as pessoas acham perfeitamente normal dizer estas coisas num podcast. Epá, cada um sabe o que é que quer deitar cá para fora, não é? Eu não sei, se fosse o Eduardo Madeira, eu acho que acabava por enterrar a cabeça debaixo da areia e tão depressa não voltava ao de cima. Mas também, é assim, é um podcast novo, que precisa de criar público. O clipe que escolheram para promover esse episódio foi precisamente esse. Sim. Isto não é assim muito inocente, não é? Também acho que não. Eles, se calhar, esta semana ainda aparecem nos programas da manhã, os dois em casal, a dizer qual é as dificuldades de estar casado há tanto tempo Exato, com a mesma para pessoa. A Cristina fazer Exato. terapia para enfrentar a televisão É uma toda. técnica, por isso é que nós, afinal, não temos assim tantos ouvintes e não somos famosos porque nós dizemos estas coisas. Exato. Enfim, olha, também. Mas ainda olha, bem. ainda bem, sim. Estamos muito bem resolvidos noutras coisas. Sim. Sim. Voltando aqui ao filme, que é sobre a mim. Agora que se ficaste chama, vermelho, agora ficaste fiquei vermelho, encavacado. Claro. Aqui este filme conta também com o Paul Rudd, que apesar de ser um papel relativamente secundário, é um dos principais responsáveis por trazer este projeto à vida, porque, como disse há bocado, este realizador é completamente desconhecido. Acho que trabalhou apenas numa série com o Tim Robinson, e acho que ele, para além de produtor executivo, acho que também foi ele que convenceu a A24 a financiar e a produzir este filme e a distribuí-lo. Epá, e é uma grande surpresa porque... Sim. Se antigamente nós víamos aqueles filmes em que estávamos sempre a torcer pelo underdog, né? Sempre um Rocky, não é? É o underdog que depois vence e sai por cima, e parece-me que isso é uma tendência que está um bocado a desaparecer. Talvez por um reflexo de como as pessoas são agora, como os jovens agora já são adultos, não é? Que sempre desde pequenos ouviram: se trabalhares muito, podes ser quem tu quiseres, se trabalhares muito e se tirares o curso, fores para a universidade, depois tens um bom trabalho, és Mas bem isso remunerado. até eu ouvi. Exato. E o que acontece é que caiu-lhes a vida real e que Sim. isso não é a realidade. Tu, por Até mais que tu hoje. trabalhes, por mais cursos que tu Sim. tires, por mais empenhado que sejas no teu trabalho, não é isso que te vai garantir um bom Não, nós pagamento até ou tínhamos- que consigas alcançar aquilo que tu queres, não é? E este desfazamento entre a realidade e aquilo que te dizem, aquilo que te incutem desde que és puto, se calhar também dá origem a este tipo de filmes em que tu estás-te a rir do underdog quando falha, não é? Portanto, ele não sai por cima em nenhuma Estás-te a altura. identificar. Exato. Também estás a identificar, Exato. mas isso fazia-me lembrar havia aqueles livros que nós fazíamos nas férias, eu já não me lembro como é que chamava, mas era uma coleção de livros para tu não te esqueceres do que é que tinhas dado naquele ano. E aquilo era a publicidade daquilo. Eu fazia estes livros e a publicidade daquilo era do género do estuda agora nas férias, que é para depois, quando fores mais velho, poder estar sempre à sombra da bananeira. Exato. E lembro-me perfeitamente da Exato. publicidade disso. E agora eu penso, caraças, eu andei a fazer aquela merda nas férias. Às vezes andas à sombra da bananeira, mas isso é porque estás literalmente a colocar uma bananeira A dizer para colocar uma bananeira naquele sítio. Não, só que este gajo, depois chegas a uma altura do filme em que aquilo é tudo tão desconfortável, é que ele vai sempre fazer a pior opção. Ele escolhe sempre a pior opção e tu estás sempre a dizer: homem, por favor, não, para, agora que já estava tudo melhor, para, não faças isso. E tu estás numa tensão constante até ao fim do filme. É isso, ele já não tem aquele calorzinho, aquela sensação de aconchego no seu lar, porque a mulher está mais interessada em ir jantar fora com um amigo. Com um ex, do que há um ex propriamente- que é bombeiro, uma coisa qualquer Exato. assim, sim. Do que propriamente a estar com ele, e então ele, o único conforto que teve foi neste novo amigo que conseguiu durante muito pouco tempo. Portanto, há toda essa obsessão em tentar manter essa amizade, porque parece que é das poucas coisas que lhe, a única mesmo, que lhe dá um alento, ter alguém para falar, ter alguém que se ri das suas piadas, né? ter alguém que... É a única pessoa que até determinado momento lhe conta um segredo. Exato. E isso para ele é super importante e aquilo para ele é quase... Ele defende aquilo com a própria vida dele, se tiver de o fazer. Sim, depois o filme dá umas voltas extremamente esquisitas, É bué de esquisito. tem uma data de bifurcações que não vão dar a lado nenhum, mas que Sim. acabam por ser divertidas. Epá, eu gosto deste tipo de humor
e sem dúvida que aqui o Tim Robinson é a pessoa ideal para fazer esta pessoa que é completamente desconfortável, quase desconfortável consigo mesma, que não consegue estar na sua pele. Se tem um grupo de colegas de trabalho que estão lá em baixo a fumar e ele está do lado de cá da janela a olhar para eles, naquela do eu gostava de pertencer. Alguém que vai acender um cigarro sem nunca ter fumado na vida, só para sentir aquela sensação de pertença a um grupo. E infelizmente nós achamos piada e, como disse, acho que isto é um bocado um reflexo daquilo que as pessoas têm vindo a sentir, né? Estamos todos miseráveis. Eu esforcei-me a estudar, fartei-me de trabalhar e continuo a ser um miserável. Não és um miserável. Isso Não estou a dizer eu, estou a dizer negativo. os jovens, né? Os jovens hoje em dia, por exemplo, não conseguem comprar uma casa, né? Mas isso não é só por... Essa culpa não é deles, é a culpa do mercado. É isso que eu estou a dizer, está bem, mas o que nos prometeram quando éramos jovens não era isso, não é? É que se estudares, se te esforçares, trabalhares muito, podes ser quem tu quiseres. E essa conversa tem que acabar. Tem que acabar, porque senão é realista e cria expectativas que não são realistas às crianças, e depois elas, quando saem crescem, desiludidas e depois se transformam-se em adultos amargos, que depois vão para as redes sociais destilar ódio. Mas crias uma data de problemas de saúde mental que se calhar o mundo não está preparado para tratar deles, não é? Enfim. Olha, sei, aqui o Paul Rudd, ele já tinha para um filme de 2009 com o Jason Segel, em que também era assim um bromance deste género, que era o Love You Man, só que o Paul Rudd é que era o inadaptado. Era um gajo que tinha tido sempre amigas. Nunca tinha tido amigos. E depois, na altura em que se vai casar, não tem padrinho de casamento. Porque nem o pai, nem o irmão curtem muito dele. Se eles é que são muito amigos e ele não. E ele acaba depois a encontrar o Jason Segel, que é assim um gajo muito gajo, com brincadeiras quase de adolescente. E acabam por fazer ali uma amizade. Também assim meio esquisita. Tu falaste no Jason Segel, o que é que terá sido feito desse? Acho que já deve ter sido cancelado, cheira-me. Não é pela calada, porque tem andado completamente desaparecido. Nós não vemos. Nós gostávamos muito daquela série com a... Era o How I Met Your Mother. Não. Muito antes disso. Mas foi aí que ele ficou conhecido. Não, que tem aquela série que tinha a minha amiga que andava... Freaks and Geeks. E ele era o baterista. Queria ser baterista. Gostava muito da Linda Cardellini. Era. Já é boa, foste buscar uma referência do início da carreira dele. É das coisas mais... Essa e, como tu estavas a dizer, o How I Met Your Mother foi das únicas coisas relevantes que ele fez, não é? Acho que entrou para aí num Forgetting Sarah Marshall ou qualquer coisa. Era ele e a tua amiga... A minha amiga loira, que eu não me lembro do nome, mas que é muito girinha, gosto muito dela. Das preguiças, né? E que o gajo que também já foi cancelado 500 vezes, aquele comediante britânico. Exato. Enfim, Friendship está no videoclube do Sr. Joaquim. Não sei se está em alguma das plataformas disponíveis cá no nosso território, não sei, não me interessa. Se gostam do humor negro e se gostam de situações desconfortáveis e se querem ver um falhado a falhar, é o filme para vocês. Espero que não se reveja no papel dele, porque se isso acontecer é um bocado deprimente. There were so many dead. Infected and non-infected alike. You know, I feel he's a bit young. He's ready, Jenny. 7, 6, 11, 5. Once you walk onto that mainland, there's no rescues. Moving up and down again. Don't. E 23 anos depois do 28 dias depois... Não era um número tão redondo. Temos 28 anos depois, sem Cillian Murphy, sem a sua piloca numa cama de hospital, mas temos o Aaron Taylor Johnson, não é? Que é o Kick-Ass. Era o Kick-Ass, não é? Entrou no Bullet Train também. Acho que falámos dele no filme. Temos também... Estás muito agreste. Sim. Tens também a Jodie Comer, que é daquele filme do Last Duel. Do Last Duel, exatamente. E tens uma novidade, este rapazito que já não me lembro do nome, que não teve mal, teve bem, que chama-se, deixa-me procurar aqui nas minhas notas, Alfie Williams, portanto, Alf. Como é que era aquela série que te passava nos anos 90? Alf? O Alf? Era só Alf? Era.
Não tinha nenhum subtítulo em português. Não me lembro. Pronto, este é o Alfie Williams. Temos aqui, novamente, Danny Boyle a reunir-se com o Alex Garland. Portanto, Danny Boyle na realização com uma data de iPhones e com o Alex Garland com o trabalho da escrita. Não numa... Sequela direta. É uma sequela direta, não é? Sim, mas não recuperas a história de onde ficou. Não recuperas as personagens do Cillian Murphy nem das outras duas meninas que estavam com ele. É isso mesmo. Obrigado por me safares aqui. Portanto... Isto já é outra história com outras pessoas. Tu começas o filme com os Teletubbies. Exato. Assim, e é como se fosse um callback ao passado de uns putos não ver os Teletubbies na altura em que se dá o Outbreak. Isto aqui, para quem não conhece esta história aqui, isto não é bem zombies, são pessoas que têm o vírus da raiva, que não são necessariamente mordidas, mas basta ou bebem um bocado de saliva ou de sangue de uma pessoa que está contaminada, em poucos segundos começam logo a demonstrar uns sintomas de raiva muito, muito fortes, portanto eles não morrem, e eu acho que isto aqui é importante para a história. Os zombies, exato, as pessoas não estão mortas e depois tornam-se zombies. Sim, são pessoas que ficam infectadas com o vírus da raiva. Mas estão vivas, porque este filme aqui acaba por expandir um universo que, na minha opinião, já está um bocado saturado com tantas séries, com tantos filmes. Sim. O que é que há aqui mais para inventar? É verdade. Muito pouco. E este filme consegue trazer coisas novas, consegue trazer-te zombies novos. Tens aqui uns super zombies, tens mulheres de zombies. Não, ainda não vamos por aí. Não vamos. Pronto, tu disseste que isto não era uma sequela direta e apesar de ser uma sequela porque se passa no mesmo universo, já é de 28 anos depois, portanto não tens o Cillian Murphy nem a pilinha dele, tens sim o Wellington... Mas temos pilinhas, muitas. Temos muitas pilinhas. E grandes. Prostéticas, aparentemente. São, porque como o filme tem um protagonista criança e a criança estava praticamente nos dias todos do set, então as regras ditam que não podem estar órgãos genitais verdadeiros à mostra e então era tudo próteses. Portanto, aqui o miúdo... Foste investigar esse pormenor. Fui investigar. O miúdo mora numa ilha na Inglaterra, portanto o filme... É uma Inception, não uma ilha de uma ilha. É uma ilha numa ilha, não é? Sim. Portanto, como é que ele se chama? É uma ilha, não? Tipo, sim, era uma pequena... Um arquipélago pequenito, não é arquipélago, porque não é um conjunto, mas é uma ilha. É uma ilha das ilhas. Nem é uma península, quer dizer, aquilo, quando a maré baixa, existe um caminho para aquela ilha. Eu não sei se... Não fui ver se aquilo é mesmo assim, se existe, se existe aquela ilha que quando está a maré baixa tu consegues ter ali um carreiro que consegues percorrer e chegar àquela ilha. Portanto, eles estão de certa maneira tão isolados do continente, neste caso não é o continente, mas é da ilha maior. Da ilha maior, e conseguiram criar ali uma comunidade que autossustentável, são alguns de vez em quando é que vêm à mainland para vir buscar alguma coisa, mas conseguem ser mais ou menos sustentáveis, têm escolas, têm quase uma pequena sociedade em que definem as diferentes profissões que as pessoas têm de ter, é quase uma sociedade comunista. Ou medieval, não é? Portanto, o filho de ferreiro vai ser ferreiro, sim. O filho do caçador vai ser caçador. E o filme também diz logo ao início que se no 28 semanas depois, é 28 semanas, não é? É a sequela do 28 dias depois. É o 28 semanas ou 28 meses depois? 28 semanas. Acho que é semanas. É vezes semanas, sim. Diz-te que o vírus se espalhou de Inglaterra para a Europa. Aqui este filme diz-te que o continente europeu conseguiu conter o vírus e esse mesmo vírus da raiva ficou confinado à ilha de Inglaterra. Sim, que a determinado momento poderá ter começado a espalhar-se para outros lados, mas conseguiram repelir tudo novamente para a Inglaterra. Ou seja, e fecharam tudo e cagaram para os ingleses. Exato, portanto está tudo bem na Europa e no resto do mundo, apenas a Inglaterra está completamente separada, quase como um Brexit, não é? Sim, porque eles vêm... E está em quarentena, dizem eles, portanto estão completamente isolados do resto do continente europeu. É um Brexit muito forçado, muito forçado. Eles veem aviões a passar, percebem que existem patrulhas de barcos ali à volta, que pelos vistos é para ver se existe alguma fuga de pessoas para as poderem matar imediatamente, porque ninguém quer que aquilo acabe por sair dali. Exatamente. Ninguém se preocupa com
uma cura para aquilo, ninguém atira para lá, sei lá, mantimentos os para bifes as que se pessoas, eles orientem. cagaram. Os bifes que se orientem. Então também vem para aqui comprar as nossas casas e aumentar os preços da habitação para os Portanto, se portugueses. calhar até é um Portanto, bom... vem para o Algarve, não é? Comer, encarecer os pratos e os restaurantes. Que se lixem. Mas aqui... E deixar criancinhas esquecidas no quarto enquanto vão jantar, essas coisas. E esse foi o da macabro agora. Esse agora foi Já o se da macabro. passaram, olha, já se passaram 20 anos. Pois foi, e mesmo Já assim se passaram continua a dar 20 anos. continua Sim. a fazer notícias. Mas aqui isto não é tanto um filme de zombies, acho que é mais uma história intimista de um círculo familiar, de um pai, de uma mãe e de um filho, do que propriamente, e ainda bem, um filme que se foca nos zombies e teres Como alguém... matar zombies, sim. Como matar zombies, teres alguém do teu grupo de amigos ou familiar que é infectado por um zombie e depois tens de tomar a decisão que o tens que matar. Portanto, não se passa nada disto aqui neste filme. E ainda bem, parece-me sim um pouco uma apresentação para outras coisas que aí vêm, porque supostamente já é sabido que este 28 anos depois vai ser uma trilogia. Sim. Esta primeira foi realizada por Danny Boyle, mas o segundo já se sabe que é realizado pela Nia da Costa. Sim. E assim vai A Nia ter... da Costa que fez o Candyman, nós já aqui falamos. E assim vai ter o Cillian Murphy. Mas isto é contado da perspectiva do miúdo. Portanto, este miúdo está a aprender, está a ir às aulas, está a aprender a ser... O miúdo de 12 anos. Um miúdo de 12 anos que, quando nos é apresentado, é o dia em que ele vai com o pai, pela primeira vez, à ilha maior de Inglaterra. Portanto, vão tentar ir buscar... Nós estamos aqui a dizer Ilha Maior e depois pessoas se calhar que estão no Reino Unido vão dizer ninguém diz Ilha Maior. Então vão para o continente. Também não vão para o continente. Vão para uma Ilha Maior. Portanto, vão para a ilha maior, não quer saber? Maior, Ilha Maior. E vão tentar buscar recursos. O pai, que é o Aaron Taylor Johnson, vai tentar ensinar-lhe algumas coisas, vai-lhe mostrar os Sim. zombies, porque o puto até então nunca tinha visto nenhum zombie. E a primeira cena que nos é apresentada é o pai a chamá-lo do quarto e ele pega num Power Ranger e percebe que não, vou deixar o Power Ranger aqui. Hoje é o dia que me vou deixar de ser uma criança e vou passar a ser um homem. Um adulto, sim. E aí, se calhar, a primeira meia hora do filme és tu e o pai, e é um filme mais duro, mais tenso, mais preocupado, mais assustador. E eles vão na sua primeira incursão para a mainland, para o continente, entre aspas. Sim, ele está-te ali a mostrar aquele, não é um novo mundo, mas está-te a mostrar novos submundos dentro desta história. Sim, e é fascinante que o próprio puto diz, epá, eu nunca vi terra até deixar de ver o mar, não é? É possível estares em terra sem ver o mar, e ele sim, é possível. Isso era eu tenho ideia que os polinésios, que havia uma ilha qualquer da Polinésia, Sim. em que eles para dizerem, por exemplo, o lado direito e o lado esquerdo, era tipo, pá, por exemplo, olha, esta minha bochecha que está do lado do mar. Chamavam esquerda mar e E direita a outra terra. era a terra, coisa era assim do como género. o bombordo e o estibordo, e ali devia ser a mesma coisa. Pá, se calhar aquele lado que está ali do mar e o lado da terra é tudo tão pequeno que tu defines palavras importantes do teu discurso, Certo. é definido de acordo com a topografia. Não, isto parece que é um bocado ridículo, mas isto acontece na realidade, porque eu há muitos anos atrás tive umas primas a passar umas férias connosco, umas primas de Abrantes, nunca tinham ido à praia. E a miúda, quando Abrantes, chegou, sim, para a praia. estão habituados a nadar no Tejo, ir a praias fluviais, nunca tinham ido a uma praia mesmo do oceano. Sim. E Também é como as pessoas nunca viram chutes, não é? acho que é impossível alguém nunca ter visto chutes. Mas a primeira coisa que ela disse quando chegámos à praia foi: o Tejo aqui é tão grande. E isso ficou-me gravado na memória, não é? Porque Isto já não é o Tejo. isto já não é o Tejo, não é? Isto já é um segredo. Mas era aquilo que ela conhecia, não é? Ela era uma miúda, era extremamente novinha, portanto... O Tejo aqui é tão grande, isso é maravilhoso. É maravilhoso, não é? Mas é um bocado o que este puto sente. É tipo, é possível andar em terra sem estar a ver o mar. Portanto, de tão pequeno que é o meio e a comunidade onde ele vive, que toda a gente se conhece, toda a gente sabe tudo sobre outras pessoas. Cada pessoa tem o seu papel definido. Um é o padeiro, o outro é o caçador, o outro é o lenhador, o outro é seja lá o que for. Sim, é ali uma micro-sociedade muito unida, porque eles sabem que só se têm a eles, não é? Eles sabem que dependem de todos eles, todas as pessoas naquela sociedade são importantes. Certo. Por isso eu não estava a gozar, isto é um bocado medieval, né? Porque também te leva um bocado outra vez para a idade das trevas, não tens eletricidade, ou aquela que tens é só por Sim, combustível. mas não estavam assim tão isolados.
É que é quase como se fosse um culto que está ali fechado. Sim, mas não tens telecomunicações, não tens internet, não tens computador, não tens televisão, não tens e eles são absolutamente nada. completamente aversos a qualquer outra coisa que vejam. Já podemos começar a dar spoilers ou não queres passar? Mais um bocadinho, vamos mais um bocadinho sem spoilers. Mas, por exemplo, uma boa analogia é aquele filme do The King Tide que nós falámos há uns bons episódios Exato, atrás, que também são uma comunidade. Sim. E neste caso, Que se vocês ainda não viram, por favor, vejam. Façam esse favor a vós. apesar a do vocês. póster não promoverem nada, não abonarem nada a favor do filme. Esse filme, no King Tide, é uma comunidade pescatória também que vive isolada numa dessas pequenas ilhas à volta da mainland, em que também estão completamente desligados do mundo exterior. Mas por escolha deles, sim. Por escolha deles, não vamos dizer porquê, Não. porque vocês têm que ver o filme para se surpreenderem. Mas isto para chegar ao ponto em que isto não é assim tão descabido pensares que as pessoas em tão curto espaço de tempo se conseguem ver tão isoladas do resto do mundo que perdem as ligações ou deixam de saber o que é que está a acontecer no resto do mundo. Claro. Este exemplo básico de não saber o que é um telemóvel, não saber o que é um canal de televisão, não saber o que é que... sei lá, qualquer coisa que há de ser expandida mais na sequela que aí vem em janeiro. Queres falar tu antes de entrar nos spoilers, dizer que isto já está confirmado que vai ter uma continuação? Sim, isto vai ter pensa-se que poderá estrear no início de 2016 26? de Quem me dera, não, se calhar não queria voltar para isso. Já se passaram 10 anos. 2026, eu tenho bastante expectativas, mas tu não me deixas falar, porque isto ainda por cima, esse filme foi filmado ao mesmo tempo do que este, com umas personagens que aparecem no fim. Portanto, tu não me deixas dizer, mas eu quero dizer agora lembrei-me de uma coisa. Então, mas podemos dizer que a partir de agora são spoilers. Não, ainda podemos agora. Uma coisa que tu tens estado a anunciar, sempre nós falamos disto, o Danny Boyle filmou com não sei quantos iPhones e o Raiko Park, não sei o quê, para criar não sei quantos shots. E eu, de determinada altura, estava a ver o filme e eu pensei, estou a gostar da história, mas agora vou tentar concentrar-me para ver se percebo quais foram as partes em que ele filmou então com esses iPhones. Com 20 iPhones. Ou 30 ou não me interessa, eu não percebi e depois estava também embrenhada da história, estava a prestar atenção à história e depois quando nós vínhamos no carro e eu disse, olha, não percebi, tu ficaste em choque porque logo ao início aparece umas 3 ou 4 vezes logo de seguida. Não é que tu ficaste, como é que tu não percebeste? Porque era aquela história que nós tínhamos falado também aqui há uns episódios atrás, que tinha aparecido uma fotografia de uma rig com uns 20 telemóveis de lado a lado e que achávamos que ia ser qualquer coisa tipo bullet time. Não é? Mas e foi, só que em vez de ser devagarinho é muito rápido. Imagina quando o zombie é atingido com uma seta, sim, porque eles não têm armas de fogo, têm setas, arcos e flechas em madeira. Quando um zombie é atingido com uma flecha, tu vês a câmara a mudar de ângulo muito rapidamente. Portanto, podes estar a filmar de frente e de repente em meio segundo já estás nas costas do zombie. Está certo. Mas eu acho que 99,99999% das pessoas não se vai perceber. O que eu queria dizer é que isso é bom. Isso quer dizer que isso não te tira do filme, não te tira da história. Mas será que vale a pena esse esforço todo? Eu surpreendeu-me da segunda vez que foi utilizado, acho que foi a mais eficaz. Da primeira vez fiquei um bocado desapontado, tipo, era isto. Mas ainda bem que não atrapalha a história e que não é repetida até à exaustão. Se calhar feito algumas vezes a mais do que aquilo que eu queria, mas nessa altura o Danny Boyle, por visto, ainda estava encantado com o efeito. E então já gastámos 40 mil euros em telemóveis. Eu acho que lhe ofereceram os telemóveis. Claro que sim. Ele não pagou, ofereceram-lhe os telemóveis e ele está fascinado porque ele quer um dia ir mais longe. Ele quer que um dia, ele gostava que fosse possível quase, ele explicou que era quase como captar tipo a energia astral da outra personagem sim, ele quer que aquilo seja uma cena, mas ainda não é possível, eu quero que seja possível tu conseguires logo ver imediatamente ali a outra perspectiva. Eu até te mandei esse vídeo, foi um dia que tu ignoraste as coisas que eu te enviei. Tinha trabalho para fazer, sabes? Também tem que trabalhar. E ele fala disso, eu estava a ver aquilo e a pensar, não, Dani, não sejas desses, vá lá. E os atores, gata, nós hoje isto está difícil. Para quem está a ouvir e não está a ver, tens a Ela gata. está a espetar
Oh, Está a estar as unhas. esta gata está aqui, está a voar Está aqui, contra a está a voar. parede. Gosto muito de animais, mas calma aí. Hoje, olha, já estou aqui toda Marcada, não é? marcada de uma dentada que ela hoje me deu e isto está a correr mal. Diz uma gata, orienta-te. Ahm, Onde é que nós íamos Portanto, em eu ia relação ao dizer, filme? eu acho que ele está muito fascinado com isto. Os atores disseram, os atores com mais experiência, não era o puto. Isto é dos Sim. primeiros trabalhos que ele fez, portanto, para ele ter 20 iPhones à frente, não lhe fez confusão. Não, é Mas vida os real, outros- quase. Pois, os outros atores acharam aquilo um bocado intrusivo, porque é uma coisa muito grande que está à frente deles. É uma coisa muito grande. Sim, é uma riga grande que fica ali muito próximo deles. Ele, Isso não faz sentido, então, mas eles já no dia-a-dia, quando estão a fazer filmes, têm câmaras e rigs ainda maiores à frente deles. Foi o que eles disseram. Eu estou só a transmitir, não tens de estar aqui a discutir, porque não sei. Acho estranho, acho esquisito. Se calhar tinha era que estar mais perto, não é? Tinha que Porque estar muito perto, era uma coisa, era uma riga bastante grande e tentar demasiado perto, e aquilo incomodou-os um bocado. Ok. Pois, para o puto acredito que estar rodeado de iPhones é perfeitamente natural, não é? Mas esta questão dos iPhones também é um bocado como ele fez no 28 Dias Depois, que aquilo foi filmado com aquelas handycams horríveis da Sony, acho que era DV, que ainda era aquelas fitas mini DV. Mas não foi suficiente, que ele diz que ainda queria ter filmado mais com isso. É isso. Portanto, ele está fascinado com essa. Quando essas câmaras saíram, toda a gente ficou fascinada, inclusivamente o Danny Boyle e também o David Lynch, que fez depois a porcaria do Inland Empire, todo filmado nessa porcaria de câmaras, que tem Não lentes posso dizer que eu horríveis. nunca consegui ver o filme até ao fim. Exato. E depois fazem remasterizado em 4K, quando aquilo nem 480p é. Mas ele quanto também mais. usou as câmaras que foram usadas no Sinners. Para além Sim. disso também. Portanto, o filme não é completamente filmado, não é 100% Não, filmado e tem muitos com drones iPhones. também, que ele tem ali Exatamente, uma exatamente. junção de vários tipos de meios. Sim, portanto, mas isto acaba por ser um filme de zombies, mas na realidade é uma história de um núcleo familiar, não é? Portanto, Sim. tu passas um terço do filme, ou um pouco mais de um terço do filme do puto com o pai, passas outro terço do filme ou um pouco mais com ele e com a mãe. Sim, porque a mãe está doente, a cena dessa, há ali uma dinâmica familiar porque Sim. tu tens é aquele meio pequeno. Eles são casados, têm aquele filho e ele... Ela está doente, ela está muito doente. acamada, Ela tem... já não tem orgasmos, o marido não... Ele nem consegue chegar-se ao pé dela porque a mulher não tem alucinações. Ela Ela diz sempre, hoje não que dá-me a cabeça. está sempre cheia de dores de cabeça, a mulher está sempre incapacitada. Aquilo é uma vida difícil. É complicado, é uma dinâmica Claro. de casal muito difícil. Já não é uma dinâmica de casal, aquilo já é um tratador, um cuidador e um paciente, Sim, basicamente. Sim. E obviamente que há escolhas que depois ele... Há escolhas que o pai faz, que ele é um gajo novo. Um gajo novo. Ele vai lá com o filho à mainland e depois quando volta eles fizeram uma grande festa porque foi a primeira vez que o puto foi lá. E há lá uma miúda que é a Rosie, começa-se a meter com o pai, eventualmente o pai vai com a Rosie ver as estrelas e o puto percebe e fica chateado com ele e tu estás a ver aquela dinâmica, Se o puto fosse a mais meter- velho, o puto perceberia, né? Pá, coitado Yeah. do homem, o homem está ali há anos, já não sabe há quanto tempo a tratar da mulher. Não, Não, vê e a ação- mulher está mesmo numa situação não tem ação nenhuma, né? E ele obviamente também tem carências, e depois não é ele que se faz à mocita, é a mocita que vem ter com ele. Não, ela foi... Obviamente já estamos nos spoilers, não é? Sim, já estamos nos spoilers. Mas eu queria dizer isto porquê? Porque se a parte do filme em que se foca no puto e no pai tem mais tensão e tens mais perigo e tens mais um pouco mais de emoção, quando ele está com a mãe, apesar de também teres um pouco disso, tens mais momentos ternurentos e mais de afeto. Até que depois no fim, parece-me a mim que é mais uma perspectiva só de uma criança. Porque as coisas que estamos a ver podem não ser necessariamente as reais, mas podem ser a perspectiva dele ou da forma como uma criança está a ver os acontecimentos que estão a acontecer à volta Que dele. achaste que as outras partes havia ali
alguma distorção da perspectiva? Não necessariamente, mas isto pode ser só um bocado de subtileza. Não sei ao certo se é isso ou não, mas acabei por sentir isso, porque ainda não vamos falar daquele final que tem sido muito divisivo, que nós adorámos e que nos fartámos de rir. Sim. Mas há muita gente que Eu está acho que a dizer... isto é dividido porque isto tem aqui, deve ter aqui coisas também muito British e tem coisas muito que se calhar pessoas que viveram antes de 2002 e que ainda se aperceberam de alguma cultura, cultura pop da altura, por exemplo a cena dos Teletubbies. Eu não vi os Teletubbies, mas é mais da altura do meu irmão. Lembro-me perfeitamente. Bem, não é? Lembro os Power Rangers e isso. E isto faz ali alusão até a algumas personagens talvez britânicas que a nós não nos dizem nada, mas para os britânicos aquilo deve ser fascinante. E se calhar esta geração mais jovem, de 20 e poucos anos, não está a apanhar, não consegue apanhar estas mensagens todas. Se calhar os mais velhos estão... Eu acho que o que está a chocar mais fascinados. as pessoas, e pelo menos aquilo que eu tenho lido, é porque o filme tem um tom mais sombrio ou triste durante 90% do tempo. E depois no fim... Fim há uma reviravolta completa que te deixa estatelado no chão, tipo, o que é que eu acabei de ver? Mas foi genial. Foi genial, porque não nós é? percebemos, mas podemos falar Não, do fim. é pá, eu acho que não queremos dizer, acho que não vamos dizer o fim, Deixa as pessoas... Que ainda por cima não falas, a sério. Eu acho que podemos deixar essa parte para as pessoas descobrirem por elas próprias. Eu adorei a cena do fim. Porque tu, ainda por cima, tu não estavas a perceber. Eu disse só uma palavra, que era algo que nós já tínhamos visto. Disse só uma palavra, Faz todo sentido agora. Faz todo sentido. Porque eu estava a pensar noutra palavra que também já fez a ligação para o início do filme e que eu já falei há bocado, porque aquilo é uma mistura dessas duas coisas. Mas assim, nós não podemos a querer comer o bolo e ficar com ele, não é? Porque se estamos fartos de dizer que os filmes são formulaicos, assim, são não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Sim. E depois quando alguém te surpreende desta maneira, tu rejeitas isso, então também não podes ser é só hipócrita, não. Eu achei temos que ser consistentes. Sim. Eu gostei de levar esta estalada e de ficar aparvalhado e de ficar a pensar no que é que acabei de ver, o que é que acabou de acontecer depois aqui. fiquei a pensar, e tu depois disseste, olha que o filme que a Daniela da Costa está a filmar tem agora a ver com isto. Exatamente. Aí tu fiquei, uau, porque é mesmo isso que eu agora quero ver. Exato. Eu agora quero ver o resto do universo, quero perceber estas que é pessoas isto? que aqui apareceram, quero saber como é que elas chegaram cá, porque nós tiveste ali só uns pequenos vislumbres. Eu quero perceber o que é que as levou até aqui, porque tu estás como aquele miúdo, tu estiveste preso naquela pequena ilha onde eles estão e tu ficaste centrado e eles foram-te mostrando coisas novas do universo. E pá, olha, afinal, durante estes anos todos começaram a aparecer uns zombies diferentes. Há aqueles que eram as pessoas que são muito gordas, que se rastejam pelo chão e não são rápidos e têm determinadas características e dão determinados gritos. Depois há as pessoas fit a quem este vírus as transforma em super guerreiros. Sim, portanto, em vez do vírus tornar a fazer as pessoas zombies, é quase como se fossem anabolizantes e testosterona e tornam-nos em machos alfa. Em machos alfa, depois com tu percebes e percebes que que existem mesmo as comunidades de zombies. Tens aqueles que eram muito gordos e depois tens estes zombies que parecem quase, olha, vamos repetir Vou fazer crossfit. esta palavra outra vez, são uns trogloditas que estão para ali viver no meio da floresta, mas eles próprios, tu começas a perceber que como eles não são pessoas mortas, como são também pessoas que estão com aquele vírus da raiva, eles têm pequenas comunidades que eles querem manter e perpetuar. Exatamente, é uma questão também de sobrevivência. Okay. Não. Vamos manter isto só com spoilers ligeiros. Porque o filme ainda agora estreou. Se nós contarmos, acho que vai estragar muito. E este é daqueles que eu acho que as pessoas devem ir ao cinema ver. Não tanto pela fotografia, mas... Também, porque aí tu vês muito o dedo do... Isto é muito... Percebes bem o Alex Garland, a cena da natureza, das árvores, do verde, das grandes paisagens. Mas é tudo filmado com iPhone, né? Tipo, não é tudo filmado com iPhone. Mas a grande parte é filmado com iPhone. Tens muita coisa de drone. Sim, mas nota-se que não tem a mesmo... campo de... Como é que é a profundidade de campo que tem um conjunto normal de lentes. Mas eu percebo
que o Danny Boyle queira voltar a este registro mais pessoal, lá está, de estar a incomodar fisicamente os atores, tal como tu também, se estiveres perto do infectado, queres afastá-lo, não é? E tratas a Sim. câmara como algo que te é hostil e que te deixa desconfortável. Eu acho que o filme resulta muito bem. O 28 semanas depois, apesar de não ser nem do Garland nem do Boyle, eu acho que também é uma sequela. Eles aqui não a desconsideraram, usam certos clipes dessa sequela neste filme, a parte Já vi há muito militar. tempo, não me lembro. Portanto, não é como se eles estivessem a fazer de conta que o 28 semanas depois não existe. Não, incorporam ali umas cenas que aparecem nesse filme, muito poucas, como se fossem uns flashbacks ao início, quando estão a falar do o que é que aconteceu com o vírus, como é que a Europa se defendeu e puxou o vírus de volta para a ilha. Eu acho que, apesar do final ser divisivo, não é mau. Acho que isso não é e mau. não estraga o resto do filme. Há pessoas que dizem, isto estraga completamente o filme. Pá, Não, sério, não. são os 5 minutos do fim que vão estragar um filme inteiro. O resto do filme está lá, não é? Portanto, Sim, se gostaste do resto do filme, pronto, ok, podes Podes não... continuar. E nem falámos aqui destas coisas, das torres que aqui estão. Tu não queres falar? Eu não quero queres dar falar, mais não. spoilers? Eu não quero dar spoilers, eu quero que as pessoas vejam por eles, que tirem as suas próprias conclusões, que venham deixar nos comentários o que é que acharam, no Facebook, no Facebook não, no Instagram e no Spotify, que aquilo dá para deixar lá os comentários. O que é que acharam, sim. sobretudo, da cena final. E o que é que acharam então das cenas filmadas com os iPhones? Vocês notaram? Se deram conta do bullet time, entre aspas, com os iPhones, ou se não Valeu deram a pena? conta. Pois, isso é subjetivo, né? Eu acho que também o filme passava bem sem aquilo, mas também não me importo de ter algo que seja diferente e que dê assim é como se fosse uma especiaria assim, uns postos para lim-pim-pim soltos assim, dispersos, de forma dispersa, apesar de na segunda metade do filme isso já praticamente não aparecer. Não me chateou. Abriu-me o apetite para esse 28 anos depois, Templo dos Ossos, que acho que será o nome da sequela. Depois de tantos ossos neste, este é que estão vai aqui. ser o Templo dos Ossos. O que é que será? O que é que vai aparecer? Pá, eu fiquei muito curiosa. É pá, assim, não, Sim. é um filme de zombies, é um filme sobre uma família, é bom. Acho que é intimista, acho que faz falta este tipo de filmes que não são assim tão formulaicos, que te deixam às vezes a apanhar papéis por decisões que te podem parecer completamente estranhas, mas que acredito que com o segundo filme que venha a fazer mais sentido. É isto. Danny Boyle e Alex Garland acho que é de não perder no cinema. Tens aí um spoiler ao teu lado. Tenho aqui um spoiler ao meu lado. Tem essa cruzinha. Exato, está aqui deitada a cruz de Cristo invertida, que Sim. acaba por aparecer, faz também tem um cameo lá para o final do filme. Sim. Portanto é isto, vão ao cinema ver, façam esse favor a vocês próprios, esta semana levem as babes, não levem os filhos, Não. levem as vossas babes a ver este 28 anos depois, que Tem isto de idade dos filhos? tem um bocadinho de tudo para todos, não é? Acho que se tem que fingir a hora H para o bem da relação. Eu não concordo, mas, amiga, não te aponta o dedo. Mas por mais que tu lhe expliques, ele nunca consegue dar-te o ponto H. Tu vais deixá-lo? Will I ever orgasm again? I'm orgasming fine. Box Office português, a semana de 12 a 18 de junho. Eu meti aqui o 12º lugar, só para dizer outra vez, A Prisioneira de Bordeus. Eles não corrigiram. E já fomos ver, é mesmo um erro aqui do Ica, porque o filme em todo lado chama-se A Prisioneira, portanto não é A Prisioneira 2, A Revanche. Temos em 11º... Um silêncio, não faço a menor ideia. Podiam ser 2, podiam ser 3, mas não, é só um. É uma produção Era francesa, como belga e de luxemburguesa que conta com... Isso não interessa. 1000 espectadores? Não, isso não foi mal. O que eu quero dizer era aquela piada que o nosso miúdo dizia quando nós dizíamos umbigo. E lá umbigo era um bigo, 2 bigos, 3 bigos, 4 bigos. Portanto, é um silêncio, 2 silêncios. Pronto, era isto. Ok, em 10º lugar temos 28 anos depois, que à data desta listagem estava há 0 dias em exibição, portanto isto deve ter sido só as visualizações de imprensa ou qualquer coisa assim do género. Não sei, vamos ver, só para a semana é que vamos ter aqui uma imagem real de como é que isto correu. Sim, mas estávamos numa sala relativamente pequena. Eu acho que fiz as contas, já me esqueci, mas acho que era 130 e tal pessoas que a sala levava. Em 9º
nono lugar temos O Palhaço Diabólico, portanto, novamente, uma redundância, porque como toda a gente sabe, todos os palhaços são diabólicos. Em oitavo lugar temos o Último Destino, Descendência, que foi um filme que nós também vimos esta semana. É verdade. E que... Porque eu já não aí no Sr. Joaquim. Vimos e não... Qual foi a tua morte preferida? Eu gostei da Senhora do Lixo, do caminhão de lixo. Do Caminhão de Lixo. Não, gostei logo da avó. A forma como a avó morreu lá à porta de casa. Isto não são filmes que sejam especialmente bons. Tu só vais ver isto pelas mortes e como é que a próxima pessoa morre da forma mais estúpida e absurda que possa. E cumpriu. Eu acho que o filme cumpriu com aquilo a que se propôs. Diverti-me, ri-me. Sim, vês bons atores, não vês. Vês boas interpretações, não vês. Mas isso também não é o objetivo deste filme. Não. Mas vês pessoas a morrer de formas hilariantes. Idiotas, eu gostei também, em particular, do gajo que foi fazer não é o TAC, é uma TAC, é um MRI, aquele de ressonância magnética. Foi fazer uma ressonância magnética em que a máquina de fazer ressonância magnética está no meio de uma sala com camas de metal, com secretárias, computadores, não é? Que é perfeitamente normal em qualquer hospital, não é? Com armários também de metal, é tudo de metal naquela sala. Exato. Com uma merda de uma máquina que quando se liga chupam tudo o que é de metal. Exato, obviamente, então. Só faltava estar lá um faqueiro, né? Daqueles faqueiros com 100 e tal Sim, peças. É tudo tão estúpido. Estúpido, mas tudo. É isso que tu esperas deste filme. Ele entregou exatamente aquilo que as pessoas querem. Exatamente, portanto, esse também tem o nosso selo de aprovação. Sim. É um Final Destination. Não faço questão de estar sempre a ver estes filmes porque isto deixa-me numa certa tensão de andar em montanhas russas. Não, dar montanhas russas não, mas faz-me impressão. Agora está ali merda do vidro no meio do gelo, agora não vou reparar que está ali. Eu começo a. Faz-me confusão. Aquelas antecipações enervam-me. O corte assim do afinal não é isto. Será que afinal não foi? Olha, vai ser assim. Olha, afinal não foi. Eu gostei do corte de relvas, também gostei. Tem muitas mortes giras, este por acaso. Tem. Isto deixa-me satisfeito. Sempre teve mortes engraçadas. Não? Então, em sétimo lugar, temos o Wes Anderson com mais um filme esquecível chamado O Esquema Fenício, onde o Benício Del Toro está no póster dentro de uma banheira com o bracito de fora. Não sei se está com... Já não é a primeira vez que ele mete pessoas dentro de banheiras, não é? O Wes Anderson. Sim, aquele filme com o Chalamet. O Chalamet, ele também não há uma altura em que... Não é o hotel... Não, é aquele preto e branco, é o não sei que é French... não é o French Connection, os diários ou os, não sei, os French papéis franceses. Caguei nessa merda. Não, já me estou a irritar. Em sexto lugar, temos o... Tu ultimamente andas a irritar imenso. Sexto lugar, o Karate Kid dos campeões. Faltam-me os comprimidos, nunca mais tomei os comprimidos. Isso a minha médica saiu do Sistema Nacional de Saúde. Se não estás a bem resolvida, que eu te digo. Achas que devia ir para a terapia? Ir para a terapia ou ler um livro do Osho? O livro do Osho, eu tenho ali um bocado, eu leio-te um bocado e enervamos os dois ao mesmo tempo. Que me vou enervar mais. Sim. Em sexto lugar, Karate Kid, Os Campeões, filme que eu não estava à espera sequer que existisse. Já ouvi dizer, segundo o Cinema Xunga, foi ver isto com o puto dele, tem o Jackie Chan. Ok. Pronto, não sei se isso é motivo suficiente. Eu estou-me a cagar para o Karate Kid. Jackie Chan, que por cima é uma besta de pessoa, não é? Pois é. O Jackie Chan, ao contrário de tudo daquilo que toda a gente pensa, ele tem um ar simpático. Tem um ar extremamente simpático. Tu vês os making-offs dos filmes e é uma pessoa divertida. Sim. Mas é um caralho de um gajo que teve uma filha e que a deserdou. Sim. E, pior do que isso, há uns anos atrás ele fez um vídeo em que supostamente estava a reatar com a filha. E era uma atriz. E é uma atriz a fazer da filha. E acho que a filha já teve tipo na rua, viver como sem abrigo, é tipo daquelas histórias dramáticas. Um gajo que é milionário. A sério, meu. A sério. Tu mesmo que não te deixes com ela, ao menos que tenhas a decência de não a deixares ir parar para o meio da rua, não é? De lhe providenciares Pá, uma casinha, meu, o gajo é podre de rico. Tudo bem que a gente não sabe o que é que ela lhe disse, não é? Não interessa. Mas não deve ter sido o suficiente. Epá, nem a Michelle... Rodrigues. Não. Obama. Não. Michelle Williams. Aquela atriz, ela é... Michelle... não. Michelle... Aquela atriz do... Asiática. Sim, naturalmente. Do... Michelle? Sim, naturalmente. do Star Trek e que também... Michelle Yeoh.
You. Exato, e dou tudo em todo lado ao mesmo tempo. Ok. Essa ela odeia, e ela já disse em montes de entrevistas que o gajo é uma besta e que ele acha que as execrável. mulheres têm de dar todas na cozinha e que ela já se fartou e que já ela trabalhou muitas vezes com ele. Ela fez muitos trabalhos como dupla e que ele sempre diz que as mulheres nunca podem estar a trabalhar como duplas. Ainda há pouco tempo. Não sei, mas Ainda há pouco tempo o Hugo mandou-nos um reel de um filme dele já bem antigo em que ele está tipo mascarado de Chun-Li, do Street Fighter. De Chun-Li, sim. Era isso que eu Isso deve estava a ter dizer. deixado muitas crianças confusas nessa altura. Traumatizadas. Traumatizadas, não digo, mas confusas, não é? Com Eu fiquei aquelas... traumatizada a ver aquilo. Eu fiquei confuso. Porque Chun-Li, né? Aquele perdão. Pois é. Mas ao final é o Jackie Chan. Enfim, em quinto lugar temos... não temos nada, não Temos interessa. um filme que tu adoraste que é o Match Perfeito, que está em quinto lugar. Agora sim, quantas pessoas é que já foram ver isto? Não os suficientes, porque isto até agora tem 11 mil espectadores, há uma semana em exibição. Bem, entrou para o quinto lugar, portanto não deve estar assim tão mal. Mas tem dado que falar. A cena Tem? que eu... Achas mesmo? Sim, ou pelo menos, olha, lá está esta conversa. Estamos na bolha onde eu ando, tenho visto muitas Tu coisas e eu, sobre... faz favor, que eu também não ando nessas coisas. Tu andas na mesma bolha que eu? Às vezes sim. partilhamos, acho que isto é tipo diagrama de Venn. Não, estava a referir-me ao fato de nem eu, nem tu andarmos no mundo das aplicações do dating. Não, estou a dizer nas coisas que eu vou recebendo e pá, vão falando disto, só que estamos a dar demasiada atenção. É um filme medíocre. Atenção, audiência. É um Não fui filme eu que medíocre. disse. Não, é verdade, é um filme medíocre. Não vale a pena tanta dissertação. Eu acho que já se falou demais. Sabes o que é? Não É há aquela muito a malta que está em negação e que tenta justificar ao máximo o porquê que o filme não é medíocre. Quando é? Às vezes um filme... Às vezes as coisas correm mal. Pronto. Eu percebo que há muita gente que se identifica, principalmente geração mais nova, identifica-se... Não sei como, meu. Isso é como... sei lá, é como aquela fase do... Eu vi muito o Sexo e a Cidade, ou a série do Sexo e a Cidade achava piada. Hoje em dia, mesmo a nova série, eu ainda tentei ver Just aquilo. Like That. O Just Like That, mas aquilo é a maior bosta que existe. E pior, depois... pior que isso, para além de ser mau, nem sequer tem a parte mais interessante, que é a Kim Cattrall. Não. O outro tinha a Kim Cattrall, era obviamente mais interessante, mas depois comecei a pensar, quando vi o Just Like That, pensei, se calhar o outro era assim igualmente mau, eu não tinha percebido. É aquele acting esquisito, em cenários completamente fora, por quem é que tem aquele dinheiro. Exato. Eu nunca me vou identificar com estas pessoas, eu nunca vou ter esta vida, porque é que eu estou a ver esta cena? Parece que estamos a pôr, aquilo parece-me que é escrito por já pessoas mais velhas que querem falar destes temas novos do poliamor e do caraças, e que, sim, é boa, é a série das cenas lésbicas, e queremos falar nisto como se com pouca sinceridade. Nós vemos às vezes muitos filmes em que Sabes se o que é que isto abordam... me faz lembrar? A malta que frequenta o LX Factory. É um filme para essa gente. Achas? Não sei, porque assim... somos todas diferentes. Somos Não. todas com aquelas calças de ganga larga e aqueles sobretudo até Pois, para talvez, baixo do joelho. É essa parece-me- malta. já apanhamos tantos filmes bons que falam destes temas e que parecem sinceros. Este aqui parece-me tudo tão... Olha, é mais Plástico. sincero este friendship, acerca daquilo mais. que se calhar muitos homens sentem na pele, aquele distanciamento familiar onde a tua mulher é mais próxima do filho do que de ti, né? E o teu próprio filho. Mas isso também é um problema que eles próprios criaram. Claro, exato. Enfim, são problemas, mas são problemas reais, eu acho. Parece-me a mim, eu acho que vejo isso muito mesmo em pessoas que conhecemos. Enfim, homens que são ostracizados pela sua própria família. Caraças, nós tivemos um caso Pois. que era uns amigos do meu pai, em que eu acho que era o caso mais gritante de uma fogo. mulher que odeia o marido, mas que é dependente dele, uma mulher que é dependente do marido, mas que o odeia e que o trata mal à frente das pessoas. Sim, e uma Aquilo é pessoa horrível, que sim. ela própria não trabalha, Sim, portanto isso é não tem dependente qualquer dele, meio de completamente, subsistência, e sempre que abre a boca para falar do marido, era para falar mal. E o não é? homem era um porreiro. E o homem estava sempre a dizer piadas. Aí era um porreiro. E essa coisa costumou-me. Lembro-me desse almoço. Estávamos lá todos. O homem estava a tentar ser engraçado, a falar, a fazer piadas. Ele sempre foi a gente a uma rir resposta. e a mulher. Lá está eu. Sempre a mandá-lo Não vês que estás a abaixo. fazer não sei o que. Tipo, Aquilo metia-me dor. oh, homem, Yeah. sai dessa vida. Tu não precisas estar aí. Tu não precisas disso. Yeah. Tu não precisas estar nessa posição, Uma homem. prisão.
Enfim, Complicado. vamos deixar aqui este bocadinho de realidade para entrarmos no mundo no universo de John Wick. É curioso como este filme que está em quarto lugar, que é a Bailarina, o título que está escolhido em português não é Bailarina, do universo de John Wick. É para não irem ao engano. É do universo de John Wick, Bailarina. Tudo bem, eu percebo, Martin, Não, precisas de sim. dar nomes reconhecíveis e fazer com que as pessoas comprem bilhetes. Isto aparentemente teve aqui alguns atrasos. Eu acho que isto foi atrasado mesmo o lançamento, porque lá está o realizador dos John Wick, o Chad Stahelski, que vai também realizar o reboot dos Imortais, teve que agarrar no volante, teve que fazer uma data de refilmagens, porque não estava satisfeito com o que tinha sido feito por este realizador, que eu não sei quem é que é, deixa-me cá ver, Len Wiseman. Mas estão a falar bem do filme e eu honestamente não vou pagar bilhete para ver isto no cinema, Não. mas quero muito ver a Ana de Armas a dar porrada neles. Sim. Que pá, quero ver, eu gosto da moça, acho piada à moça, A bombá-los todos. a bombá-los todos, a dar pontapés, a mostrar as Este pernocas, poderia parecer outra coisa, mas não é. Em terceiro lugar, Missão Impossível, o ajuste de contas final, este também é a mesma coisa. Deixa lá ver. Missão, 2 pontos, impossível, traço. Missão, O 2 pontos, ajuste de contas final. Pois é. Bem, mas quantas missão, 2 pontos, impossível, traço, o ajuste de contas final, travessão, na realidade. Se no Prisioneira pecam pelo erro gramatical, aqui pecam pelo excesso de pontuação, se calhar, não acho? Pois é, pá, não sei. Missão 2 pontos, impossível, traço, ajuste. Eu acho que bastava só. Se alguém teve a ditar, Não sei. olha, vou ditar, missão, 2 pontos, impossível, traço. Eu não sei, porque é que há uma unidade em que dizem missão, 2 pontos, é impossível. Então se é impossível, para que é que vais tentar? Não é? É impossível. Sim, mas isso já é o argumento deste Podia primeiro ser filme. missão improvável. É improvável. Mas isso Mas pronto, sabias que havia uma ínfima hipótese de conseguires. Isso é aquela piada à pai que já foi dita desde o primeiro Missão Impossível, de Ou certeza até que houve um desde pai. a série dos 60 ou 70 ou lá o que era. Sim, desde a série, com o Spock, sem ser a fazer de Spock com um Então, penteado se a diferente. missão é impossível, como é que afinal foi possível? Pronto, está há 28 dias em exibição. Pronto, todo também a maltratar, é? Não, eu não tenho problemas nenhum. Eu sei quando estou a dizer aquelas piadas de pai que não têm piada, mas Vais fazer sabes como há queixa aquela- à Manosphere. não, sabes aquela malta que sofre de Tourette, em que tem que deitar cá para fora aqueles sons. És tu com as piadas. Sim. Eu e qualquer pai, ele sabe que a piada não vai ter piada, mas tu tens que libertar, tens de deitar aquilo cá para fora, aquilo tem que sair. Portanto, isto está há 28 dias de exibição, tem 250.000 de pessoas que já foi ao cinema ver isto, 225.000 pessoas. Nós não fomos. Nós não fomos uma delas, duas delas neste caso. E em segundo lugar, lá está, não temos aqui novidades absolutamente nenhumas, temos Lilo e Stitch, a adaptação live action do filme de animação da Disney, que já conta com praticamente 500 mil de espectadores no mesmo período de tempo que Missão Impossível. Faturou praticamente o dobro, portanto já vamos nos 3 milhões de euros faturados em É Portugal. aquela conversa do tendir o dobro de pessoas ver. Tem que ir o dobro de pessoas. E em entrada direta para o primeiro lugar temos o Como Treinares o Teu Dragão. Outro live action / dragão não existe, portanto tem de ser feito também a computador. Em CGI, portanto estamos aqui num mundo de reboots, de readaptações, de adaptações de live action. Estamos numa crise. Será que estamos numa crise de cinema? Eu acho que Uma crise de cinema? Eu acho que estamos numa crise de filmes que vão para o cinema, numa crise de originalidade. Estás é numa crise de blockbusters. Estamos numa ausência de originalidade naquilo que são os blockbusters, né? Missões Certo. Impossíveis já são Mas para aí isso uns é 8. porque como investem, já tivemos esta conversa que eles investem tanto dinheiro que tem de ser completamente seguro, não podem arriscar nem um bocadinho. Por isso é que eu acho que 165 milhões para um reboot dos Imortais, acho que é demasiado Achas arriscado. que é arriscado? Então, mas é o... Não é o uma gajo do propriedade John Wick, intelectual o gajo também reconhecida tem. por malta muito mais jovem do que nós. Parece-me arriscado. E nós próprios tivemos agora uma experiência no 28 anos depois, no cinema, em que nós ao início estávamos preocupados, porque estávamos nós na sala, a sala estava relativamente composta. Sim. E na fila abaixo da nossa estava um grupo de 5 adolescentes, e nós estávamos preocupados esta sessão vai ser uma merda. Estrangeiros. Esta sessão vai ser uma merda porque estes gajos não se vão calar e vão estar a comer Com o pipocas e vão estar a telemóvel, rir e vão estar com o caraças, telemóvel. Felizmente acabou por não ser... Tu tiveste de chamar um. Sim, tive que chamar um e tive que tocar no ombro de um
Desliga lá essa merda se faz favor, muito obrigado. Eu cá estava para ali a falar com o date do Tinder ou caraças e Exato. tipo, pá, amigo. E isso tira-me a vontade de comprar o bilhete. Mas dá-te vontade de estrangular alguém. Certo, mas também não quero ir parar à CMTV por causa da merda de um filme, não é? Agora, isso O filme não é uma merda. faz-me pensar que se calhar ou escolhes muito bem a sessão que tu vais, tem que ser um dia de semana A meio do dia. a meio do dia ou de manhã, e que é pá, eu não estou no espírito para ver um filme a essa hora. Sim. Mas assim tenho a certeza que não apanho com malta que me vai estragar a experiência. Mas isso leva-me a crer que se calhar é pá, 65 milhões para este Imortais, e para vender bilhetes vai ter que gastar pelo menos o mesmo numa campanha de marketing, tendo em conta que é uma propriedade intelectual que não é reconhecida esse valor por não estes inclui jovens. já a campanha de Não, marketing. isto é só a produção do filme, isto é o filme, e depois tens normalmente é sempre o dobro, é sempre o filme mais outro valor igual para fazeres o custo do filme. Então vai ficar carote. Foi como quando foi o da Mulher Maravilha, o 1984, não é? Que Com o foi Pedro para Pascal pois a é. fugir de braços. Pois foi. Aquilo também foi 200 e tal milhões. Só a produção de filme, mais outros 200 para a campanha de marketing, e não fez o break-even. Epá, eu por um lado não desejo mal nem ao Chad Stahelski, nem à franchise dos Imortais, mas acho que 165 milhões de dólares é muito guito para se pôr ali para arriscar. E eu acho que... Tens pouca fé. Tu acabaste de ver o Missão Impossível, que tem o Tom Cruise. Peço desculpa. Tá bem, mas Missão Impossível já houve 50 filmes. Ou seja, é reconhecível, é uma propriedade intelectual em que tu mas já sabes que tu vais ao cinema, vais ver o Tom Cruise a correr e a saltar de um lado para o outro e salvar o mundo. É uma segurança, é quase uma sopinha quente num dia de chuva. Estes miúdos novos ainda se fascinam pelo Tom Cruise. É isso que eu estou a dizer, os miúdos novos estão-se a cagar para o Tom Cruise, como nós podemos ver, que mas nem este, nem o anterior. O Henry Cavill é diferente. Não acho que seja. Não acho honestamente que seja, porque senão também o Super-Homem tinha sido um sucesso de bilheteiras e não foi propriamente aquilo que salvou o universo da DC, não é? Como sabemos, até porque já foi substituído como Super-Homem. O Henry Cavill, tudo bem que tem aquela imagem de nerd, de gajo que monta os seus próprios computadores e que gosta de videojogos ele e gosta de disso, pintar Warhammer. Mas ele não tem essa imagem. Ele tem aquela imagem, ele é o gajo do ginásio bonito e que consegue as babes todas, mas que também faz essas cenas de nerd. É isso, portanto ele tem o potencial... Ele é o sonho molhado dos nerds todos. Claro, ele tem o potencial para agradar aos dois públicos, não é? Todos eles queriam ser aquele gajo. Claro, exato. Só que é o que eu estou a dizer, e nem isso é o suficiente para garantir que um Super-Homem, por exemplo, é um sucesso. Pois. Portanto, duvido que ele também consiga fazer deste Imortais um set, até porque ele como ator ele é bom quando está a dar murros e ele dá murros. Sim, ele é um bocado ele ao posto da EDP que está ali à frente, ele é mais bonito, é real, mas é verdade, mas não acho que não sei ele se parece ser bilhetes. também um gajo de... As mulheres gostam muito dele porque ele também parece ser o namorado ideal, que nós vamos descobrir daqui a um tempo que ele é gay, de certeza. Não, isso não. Acho que é daqueles gajos em que ela pergunta: é preciso ir jantar fora. E ele: claro, amorzinho, vamos aonde? Onde é que tu queres ir? Não sei, escolhe tu. Não, mas escolhe tu, que eu quero não deixar aí. Não é. Ele diz: vamos jantar fora. Ele diz: não é preciso. Eu acabei de preparar. Eu já fiz o jantar. Não, mas eu queria ser eu de casa. acabei de preparar já um jantar de 5 pratos, exatamente com tudo o que tu gostas e com o vinho não sei das quantas, e fiz também já ali um banho, está ali cheio de rosas, e vou-te estar a ler Osho enquanto tu estás a... E de certeza que já houve uma gaja que disse: foda-se, meu, estou farto das tuas merdas, meu. Eu só queria jantar fora, meu. Eu só queria ir ao Pizza Hut, queria ir ao buffet de pizzas. Queria enfardar pão, massa. Eu não quero que tu me prepares 5 pratos com ostras de entrada, um champanhe. Para quê? Eu só queria beber uma Coca-Cola. Foda-se ao Harry. Por acaso... Porquê é que o teu cocó cheira a rosas? Porquê é que quando vais à casa de banho abre a porta aquele cheira a rosas, homem? Não. Alguém de certeza que está farto das merdas. Ele também se peida e também ter uma gaja. Já imaginaste o gajo a peidar-se? Agora tu imaginas. Eu às vezes imagino, às vezes penso na Mónica Bellucci, né? Está sentada, deitada no seu sofá a ver uma série, a comer umas batatinhas fritas e de repente pá, mas pronto, continua a ser a Mónica, né? Pronto, deixa lá estar na vida dela.
A viver em Lisboa, A em viver em Alfama, Lisboa. sei lá. Exato. Ainda por cima. Será que ela fez antes? Não sei se ela se mete nessas coisas. Não sei. Pelo bem dela, espero que não. Enfim, olha, mas pronto, é isto. Vamos já fechar, estamos não é? a divagar. Já estamos a coisas divagar. que não interessam. Agora que isto estava a ficar bom, agora vamos fechar. Portanto, nós, se não me engano, este há de ser o penúltimo ou penúltimo episódio antes de irmos de férias, porque vamos fazer como o ano passado, vamos passar aqui um mesinho de férias. Nós, na vida real, ou seja, fora do podcast, vamos de férias na segunda semana de julho. Portanto, Não, avisa já. não, portanto, a partir dessa altura não deve haver episódios, porque não estou para estar a levar câmaras atrás e estar a pensar em filmes. Não vai acontecer. Portanto, vai sair este, se calhar sai outro, e depois, eventualmente, eu prometo que o último episódio antes de irmos de férias, que será o do outro filme do Rui Goulart que nós vimos, em conjunto com o Tiago Laranja e com o Rui Alves de Sousa, que eu estou a adiar há meses Porque a custa montagem. montar este género de episódios. Sim, ainda por cima ainda tenho que passar o filme de VHS para digital, portanto ainda nem sequer comecei esse processo e eu estou a adiar, basicamente estou a procrastinar e estou a não querer enfrentar a realidade que vou ter que defrontar daqui a 2 semanas no máximo. Até lá, já sabem que nos podem seguir no Instagram, no Spotify, no Facebook, nessas coisas todas. Se nos estiverem a ouvir no Spotify, vão àquela coisa das pontuações ou no Apple Podcasts. Também tem? Também deve ter. Deem lá estrelinhas que acham que a gente merece. Se tiram algum partido disto, se vos deixamos mais felizes no caminho para o trabalho ou no regresso a casa. Podem também ouvir-nos em radiogita.com às quintas-feiras às 10 da noite e às sextas-feiras a repetição às 10 da manhã. E o que é que tu ias a dizer mais? E recomendo. Aconselho e recomendas o quê? Recomendem mais vinhos. O André já nos recomendou o vinho que nós ainda não tivemos a oportunidade para ir comprar e provar, mas recomendem. E se quiserem recomendar também filmes, estão à vontade, não quer dizer que nós consigamos ver imediatamente. Até porque temos um backlog gigante de pelo menos 240 filmes. E somos pessoas muito temperamentais. Exato, hoje não me apetece. Hoje Que filme é este? Tu estava aqui a sacar. Quem é que pôs isto? Quem é que pôs isto na watchlist? Pois, enfim, é o que nós... Conversas normais. Portanto, então, não percam o próximo episódio, que não sei mesmo, nem tu sabes do que é que será. Não. Queres fazer alguma promoção ao Entre Batons? Queres dizer o que é que vão falar este episódio desta semana? Vamos falar sobre as apps de encontros. Poliamor. Não, ainda não é. Não é. Tu estás à rasca para o poliamor. Não estás. Tu suas. Tu só de pensar que eu vou falar do poliamor. De poliamor. Não, é das apps de Então, encontros e do dating. Ok, está bem. Depois é que é o do 8. Depois é o do 8. 7 é 8 ou 9? 8. Que é o... Pronto. Que é o que é, né? Portanto, Hoje. já sabem, Sim. Entre Batons Podcast, também nas redes sociais, no sítio do costume, sextas-feiras, às 7 da manhã, logo para abrir a pestana, conversas de gajas, em que uma gaja acredita e outra gaja não acredita. Pronto. Nem sempre assim. É mais ou menos. Qualquer coisa assim de género. Portanto, uma gaja acredita e outra gaja não acredita. Quero fechar isto. É isso, sim. Não para com o próximo episódio, porque nós também. Tá, Deus.